Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 22 de janeiro, nós vamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje, que está na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 13 e versículo 17. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos, e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de sua própria força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero hoje, com muita alegria, dividir essa pregação com vocês e aquilo que o Senhor colocou no meu coração para partilhar nesse domingo, para falar sobre a unidade da igreja, a unidade na família, e para lembrar que nós somos chamados para sermos uns com os outros e com Jesus. A igreja existe para ser o corpo de Cristo. Nós somos um no Senhor. E por isso São Paulo, ele alertava aos irmãos de Coríntios sobre essa necessidade, que todos fossem unidos e que não houvesse divisões entre eles. Sejam unidos no pensar e no falar. Quando nós estamos unidos num propósito, o inimigo não consegue nos destruir. O inimigo não consegue nos derrubar. Quando nós temos o mesmo sentimento, quando o nosso coração está com um propósito e nós estamos unidos nesse propósito, e Cristo é o centro desse propósito, nós nos tornamos imbatíveis. É por isso que o inimigo, todos os dias, ele tenta dividir a igreja do Senhor. Ele tenta separar a igreja do Senhor. E as várias maneiras que o inimigo usa para separar são essas: colocando dúvidas, colocando um contra o outro. É só nós observarmos, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo, ele disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando estava fazendo a sua oração ao Pai, no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, ele vai dizer: Pai, guarda-os em meu nome para que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele nos chamou para sermos um, o seu corpo, a sua igreja. E a igreja, ela perde a sua força justamente quando ela se divide. E precisamos entender, não é a igreja em si que divide, mas somos nós cristãos que vamos nos dividindo, nos separando, formando grupinhos,
E como está escrito aqui quando São Paulo advertiu os irmãos de Corinto, uns diziam: eu sou de Apolo porque foi Apolo que me evangelizou. Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E ali cada um escolhia um líder e cada um queria andar naquela direção. E a própria igreja de Corinto estava se dividindo. E foi necessário então São Paulo alertá-los. Cristo não está dividido. E São Paulo dizia: eu, Apolo, os outros, nós somos servos. Mas quem deu a vida e quem foi crucificado por vocês foi Jesus. E Ele é o cabeça da igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós como igreja precisamos refletir muito. O inimigo, ele sabe que ele não consegue destruir a igreja do Senhor, o povo de Deus, quando esse povo está unido. E por isso, ele lança a divisão, ele lança as contendas, os ciúmes. E ele vai conseguindo então enfraquecer a igreja. Porque em muitas situações, nós como povo de Deus, ao invés de nós estarmos preocupados de combater o inimigo, de combater o mal, nós perdemos tempo combatendo uns aos outros. Ao invés de nós evangelizarmos, nós perdemos tempo brigando entre nós, discutindo para ver quem está certo, quem tem a razão. E com isso, nós deixamos de cumprir o nosso papel, a nossa missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Por isso o inimigo traz divisão e nós temos que pensar muito nisso. Nós como igreja temos que pensar nisso. Nós como família temos que pensar nisso. Se a família, ela caminha na mesma direção, se a família está unida, podem vir os momentos mais difíceis, mas essa família, ela se mantém de pé. Se a família edificou a casa na rocha e ela está unida nos problemas, ela vai vencer esses problemas. Mas se quando chegam os problemas, as situações financeiras difíceis, as doenças, os desentendimentos, e aí a família se divide e cada um vai para um lado e cada um toma partido de um ou de outro, está pronto o plano do inimigo para destruir a sua família. E aí o inimigo, ele vai fazendo assim. Ele não vai destruir a família diretamente. Ele não tem força para destruir a igreja diretamente. Mas ele tem a maldade para nos colocar um contra o outro. E quando ele consegue nos colocar um contra o outro, aí ele está com seu plano para destruir, para separar, para dividir e para enfraquecer a igreja do Senhor, para enfraquecer a nossa família, para impedir que possamos avançar. Gente, nós precisamos pensar muito nisso, muito, muito, nas redes sociais, nosso dia a dia, quando às vezes nós católicos vamos conversar com pessoas de outras igrejas, e quando pessoas de outras igrejas também vão conversar com a gente, brigas, e brigas, discussões, e nós não conseguimos por um momento entender o que Cristo deseja de nós. Nós já vivemos tantas experiências que nos mostraram que quando nós nos unimos em oração, nós derrotamos o inimigo. Todas as situações que nós vivemos difíceis na nossa família, se ao invés de nós brigarmos e nos dividirmos e nós nos unirmos em oração, nós vencemos a dificuldade. Se o povo de Deus, nos momentos cruciais, nos momentos difíceis,
tiverem a coragem e a humildade de darem as mãos para clamar, o mal não resiste. Porque o inimigo não resiste, o inimigo não tem força diante do povo de Deus quando está firme em um só propósito. É por isso que o Senhor falou: olha, quando 2 ou mais de vocês se reunirem em comum acordo e me pedirem algo, isso vai acontecer. Mas muitas vezes, nós queremos defender uma parte, queremos defender um grupo e esquecemos de defender a verdade. E a verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, precisamos hoje olhar para dentro do nosso coração. O povo mais dividido na terra somos nós cristãos. E nós deixamos passar a força que nós temos, porque nós temos a força do Espírito Santo. Nós temos a unção do Espírito Santo. E enquanto eu preparava essa pregação, eu me lembrei de uma passagem do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 10, 11 e 12, diz assim: Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E o povo de Israel venceu aquele combate, venceu aquela guerra, aquela luta. E isso para nós tem um grande ensino, uma grande verdade, quando nós entendemos que a igreja unida, ela derrota o inimigo. A igreja unida em oração, no propósito, ela frustra os planos de Satanás sobre a terra. E enquanto Moisés cansava, aqueles homens então sustentaram a sua mão. E aquele povo estava unido nesse propósito de vencer a guerra, de derrotar o inimigo. E nós, irmãos e irmãs, só derrotaremos o inimigo por completo se nós estivermos unidos. Tem uma canção muito antiga que nós cantamos: estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Tudo depende desse propósito da igreja do Senhor. Eu acredito muito nisso. E nós já tivemos vários exemplos de muitas vezes que a igreja se levantou com um propósito e pessoas do Brasil todo se uniram em oração e o mal foi vencido. Mas isso não pode acontecer só em alguns momentos. Nós precisamos caminhar em unidade, unidos a Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Ele é o noivo e nós somos a noiva do Senhor. Eu tenho certeza que você sabe do que estou falando e daquilo que o Senhor colocou no meu coração para partilhar. A família dividida, ela não subsiste, ela não se mantém de pé. Um lar dividido é presa fácil para o inimigo. Mas quando um casal, uma família está unida em Deus, essa família vence todos os problemas. Quando o inimigo vê que não consegue
separar aquela família, que não consegue criar conflitos naquela família, porque aquela família está unida no Senhor. Como disse Josué, vocês escolham agora o que vocês vão fazer, porque eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o inimigo todos os dias, ele quer lançar divisão na igreja. Ele quer lançar divisão na família. E a única maneira de nós vencermos é seguindo esse conselho de São Paulo, que possamos ser concordes, ser unidos uns com os outros e não admitamos divisões entre nós. Pelo contrário, sejam bem unidos no pensar e no falar. Esse é o segredo para nós derrotarmos o inimigo em tudo que nós fizermos. Sermos unidos no pensar e no falar. Quando o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir está ligado em Deus, e quando nós reunimos num propósito, nada nos segura. Nós somos invencíveis. O inimigo não tem poder quando a igreja de Deus se reúne, quando a família se reúne. E eu queria convidar você para fazer essa experiência na sua comunidade, aí na sua casa. Se você está passando um problema, se vocês estão tendo problemas de relacionamento, se o marido e a esposa não estão conversando, se os filhos não estão se dando bem, reúna a sua família. Se possível hoje, nesse domingo, reúna a sua família. Rezem juntos. Clamem a Deus juntos. Eu coloquei no canal do YouTube uma oração para as famílias. Pega essa oração, reza junto e declara que vocês estão unidos. E vocês vão ver que as portas vão começar a se abrir para vocês, na família, na comunidade, em todos os lugares que vocês profetizarem a união e a graça de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir para mim, para cada irmão e para cada irmã, para as nossas famílias e para a sua igreja, a graça, o dom da unidade, Senhor. A Santíssima Trindade é o maior exemplo dessa unidade. Essa unidade perfeita, essa unidade que venceu e que continua triunfando e que vai triunfar para sempre. Dá-nos esse dom, Senhor, o dom da unidade. Toda divisão nas nossas famílias, na nossa comunidade, toda divisão, tudo que o inimigo tem provocado para separar, para destruir, que seja quebrado em nome de Jesus. Que o Senhor seja o nosso elo, que o Senhor seja o motivo da nossa união, que possamos estar firmes no Senhor e que possamos viver esse conselho que São Paulo nos dá hoje. Que sejamos unidos no pensar e no falar. E assim o inimigo não vai ter poder. O inimigo será destruído. E mais uma vez, o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.